O resultado da batalha de Luffy e Lute, ou pelo menos o que deveria ser uma luta. A gente vai falar sobre os spoilers do capítulo 1070 de One Piece que contam com o desenrolo desse embate feroz entre dois grandes personagens e um pouquinho de lore, principalmente relacionado com as Akumas no Mi. Então, caso você não queira saber os spoilers do próximo capítulo, sinta-se livre para deixar o vídeo. Aproveita, caso queira continuar, para se inscrever aqui no canal e ficar ligado em qualquer novidade sobre o mundo de One Piece. Junto com a página que saiu do capítulo feito lá na Jump Festa, a gente viu algumas características novas da Quinta Marcha. Primeiro, ele criando algo a partir do seu próprio cabelo, criando óculos, claro, para feitos apenas de diversão dele, porque os óculos ali não tiveram nenhum impacto. Mas ainda assim ele criou algo através do seu próprio corpo. Até onde vai os limites dessa habilidade? É realmente algo muito difícil de ter certeza, porque como é relacionado a Toon Force, a gente crê que não existem limites que possam ser relacionados com essa habilidade do Luffy em específico. Ou seja, esse poder que ele adquiriu transforma ele em uma arma não só por suas habilidades, mas por criar coisas através do seu próprio corpo. Talvez em uma batalha em longa escala, como uma guerra, por exemplo, ele consiga ajudar os seus aliados a partir disso. Um pouco improvável, mas ele utiliza isso e usa o Gomu Gomu no Rocket versão diferente, versão animada, para acertar o Luffy em cheio. A gente tem noção de que ele não leva um único golpe durante a luta contra o Luffy, mostrando um incrível controle não só de suas habilidades, mas também provavelmente do seu Haki da observação, que deve estar sendo usado constantemente. Uma batalha que realmente define a diferença do nível entre os personagens. Por mais que ele tenha atingido a forma despertada, isso muda muito em relação às características físicas, mas ainda assim não chega perto de quão forte é o Luffy ou quão rápido é o Luffy. Além de não ter demonstrado uma perícia com os Hakis que basicamente mudam completamente uma luta em One Piece. A gente viu isso nos exemplos de Katakuri e principalmente Kaido posteriormente. Infelizmente, sobre a luta é só isso que a gente tem. Eles devem continuar lutando por mais alguns capítulos enquanto o Luffy se diverte durante esse embate. Eu não acho que ele vai acabar agora, até porque talvez fosse falado isso, apesar que o capítulo parece estar incompleto pelos spoilers. Mas vamos aguardar novidades. A gente vê o Sentomaru sendo curado devido aos danos que ele levou por causa do Shugan do Lute, e ele parece estar ok, tomou um dano muito forte, o que fez ele tomar um pequeno nocaute e que fez o Luffy tomar controle dos Serafins. E aí entra uma parte interessante, a gente vai ver toda a força dos Serafins pela primeira vez. Eu não acredito que a gente vai ter algo muito longo, principalmente porque dificilmente há algo para o Luffy nesse momento. Mesmo que seja um ser baseado em um fator de linhagem diferente, com habilidades ultra avançadas baseadas em Chichibukai e por aí vai. Eu acho que a gente vai ter um pouco mais das noções, mas isso vai ter que ser parado, pois senão eles seriam completamente destruídos, e se os Serafins forem destruídos, não tem ninguém para replicar eles. Pelo nosso conhecimento, o Vegapunk é o único que poderia fazer isso. Será então que a Marinha tem outros planos para o Vegapunk? Difícil ter certeza. E aí temos uma grande explicação sobre a dificuldade em replicar as Akumas no Mi. E aqui entra um ponto muito interessante, principalmente sobre o que a gente já viu acontecer em One Piece e talvez o que a gente pode ver um pouco depois com novos experimentos sendo mostrados e outros resultados. Primeiro, as Zoans são as Akumas no Mi mais fáceis de replicar, porque elas são baseadas em animais no geral, né? A gente tem algumas diferentes, como a do dragão, que teoricamente não é exatamente um animal mítico, talvez seja um pouco mais difícil, e por isso talvez o Vegapunk não tenha conseguido atingir o resultado perfeito, que era igualar até mesmo a cor do dragão, mas é só uma suposição também. E é até mesmo dito aqui que os modelos míticos são um pouquinho mais difíceis de replicar devido às suas condições especiais.
Tanto que é por isso que ele tratou aquilo como um fracasso. A gente não sabe outros tipos de Akuma no Mi, já que a gente não teve uma visão sobre isso, mas pode nos mostrar como que o Caesar chegou no resultado das Smiles, e mostra um pouco também da disparidade da inteligência do Caesar para a disparidade da inteligência com o Vegapunk. Um conseguiu replicar uma Akuma no Mi que é extremamente difícil de maneira quase perfeita, enquanto o outro tem um grande defeito, que é a pessoa simplesmente não ter mais sentimentos, não consegue expressar mais os seus sentimentos de maneira correta, apenas com risadas. Isso é extremamente duro, um efeito colateral muito doloroso, e a gente viu ele sendo mostrado em primeira mão. Não foi explicado como ele alcança esse resultado, né, pelo menos não nesse capítulo, mas a gente viu que ele consegue fazer isso com as Zoans. As paramécias são um pouco diferentes, mas ainda assim é só necessário o fator de linhagem do usuário. E aí a gente pode crer que a pessoa, né, o Sr. Pink, pode ter sido usado como esse alvo devido à derrota dele com o Frank, ele ter sido capturado e por aí vai. Ou foi feito de uma maneira diferente, a gente precisa saber exatamente como foi feito, né, para ter certeza se ele está vivo ou não, né? Mas a gente pelo menos descobriu como as paramécias são clonadas. E aí, por último, as Logias. E aí ele diz aqui que elas são praticamente impossíveis de replicar. E ele não quer falar muito sobre isso. E bom, com essa resposta dele, a gente pode ter certeza que tem algo de errado acontecendo. Se ele com certeza já tentou replicar, e o alvo principal disso pode ser o Kizaru, o Akainu, sabe-se lá o que ele pode ter tentado com os almirantes, principalmente com a proximidade de Sentomaru com Kizaru e de Sentomaru com o Vegapunk. Talvez esse pode ter sido a porta de entrada para ligar eles. Por isso que a gente poderia pensar que o Kuma utilizava os lasers por causa do Kizaru, por causa dos experimentos, mas ele não tinha a Akuma no Mi de maneira perfeita por X motivos, talvez porque seja muito difícil você conseguir alterar o corpo do usuário para se tornar completamente um elemento, coisa que as Logias fazem. Talvez essa barreira seja uma das mais difíceis de quebrar, já que é muito improvável só clonar a Akuma no Mi. Imagina uma das mais raras, né? Que com certeza são a menor quantidade de Akumas no Mi existentes. Agora, o que foi o resultado disso? O que aconteceu para ele tratar isso dessa forma? Será que ele já testou isso em alguém? Se sim, quem que ele testou isso? Eu tenho minhas curiosidades sobre isso, eu estou bastante ansioso para ver, e se a gente for pegar nos testes dele, quem poderia ter sido, se a gente relacionar com os Chichibukai, seria nada mais nada menos do que Barba Negra. Será que foi ele? Eu acharia incrível, sendo bem sincero, eu acharia algo assim completamente fora do comum. E agora uma curiosidade sobre essa questão de clonar a Akuma no Mi. Como funciona, por exemplo, a Akuma no Mi da Boa Hancock, já que ela possui, digamos que, uma necessidade para funcionar, que é os personagens se sentirem atraídos por ela. O que acontece se ele clonar isso para o Serafim? Será que vai funcionar da mesma maneira? Será que funciona de uma maneira um pouco diferente? Será que a Akuma no Mi, principalmente as paramécias, que por mais que elas sejam fáceis, elas ainda têm características diferentes das Zoans, que apenas mudam o corpo da pessoa? Será que de alguma forma isso pode alterar até mesmo a maneira como a Akuma no Mi funciona? Seria bastante interessante. No geral, os spoilers são esses, vamos aguardar sair mais para ter mais noção do que vai ter no capítulo, mas por enquanto é apenas isso. Eu tô ansioso para esse capítulo, principalmente por um pouco mais de Luffy e Lucy, já que essa luta é uma das mais divertidas que a gente pode ter, já que o Luffy simplesmente está ultrapassando os próprios limites para humilhar quase o Lucy, que até agora não acertou um único golpe no Luffy. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aqui no canal. Diz aí o que você acha desse capítulo, se você acha que a gente vai ter algo a mais ou vai ser basicamente só isso, e aí grandes textos ou um grande tempo
falando sobre a luta do Luffy e do Lucy, né? Talvez a gente vendo pela perspectiva de outros personagens. Claro, isso pode ser feito até porque o Vegapunk está ali. Enfim, ele pode estar falando sobre a luta e falando sobre as Akumas no Mi enquanto isso acontece. Eu ficaria olhando os spoilers um pouco mais atento, porque normalmente não tem saído tudo sobre o capítulo e parece que sempre falta um detalhezinho que acaba sempre sendo bastante interessante para o capítulo, mudando algumas coisas. Então eu acho que não é hora de tomar conclusões ainda sobre o quão bom é ou não o capítulo. Eu acho que precisa ter um pouco mais de informação e também entender melhor como as coisas vão funcionar durante a explicação. Porque aparentemente, né, a explicação poderia durar apenas 1, 2 páginas, mas óbvio que não vai ser assim. É isso, um abraço, falou!